Bom, primeiro vamos dar uma olhada no material que foi passado ali para vocês, tá? O que acontece? A ideia dessa semana, né, como é a introdução de um conteúdo, eu não quis ir muito a fundo, mas ao mesmo tempo eu queria passar uma ideia geral dele, tá? Por isso que a aula hoje vai ser mais dialogada, assim, ok? Vamos dar uma acessada aqui no livro e verificar as partes dele. Eu vou ser franco assim, ó, tem umas partes ali do livro que hoje em dia não se faz mais em projeto de conversores. Tá, deixa eu ver. Quê? Não tá deixando eu entrar. Será que eu não fiz login? Deve ter sido isso, né? Acho que é isso. Vou fazer um login. Vou tentar de novo. Ai, ai. Tentar entrar no site da biblioteca. Uhum. Agora foi. Tá. O que é necessário para a gente saber o controle de conversores? Tá? Primeiro, a nossa ideia ao controlar um conversor é garantir que algum parâmetro ali da saída esteja dentro de um valor estipulado pelo projeto. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar um conversor buck qualquer. E vamos montar ele aqui no PSIM, tá? Eu vou pegar aqui uma fonte CC. Vou pegar aqui uma chave. Vou pegar o meu diodo, indutor e capacitor, tá? Geralmente, como é que a gente faz aqui, ó? A gente põe um gerador PWM aqui, tá? Estabelece uma frequência de comutação, por exemplo, 46K, e estabelece alguma razão cíclica para ele operar aqui, sei lá, 0,4, tá? Vem em Vout, beleza. A nossa saída está ali, 40 volts, é mais ou menos o que a gente esperava, né? De uma tensão de 100 volts, ok? Só que, o que acontece? Tá? Às vezes, no meio deste caminho,
nós temos uns imprevistos, como, por exemplo, uma resistência série do nosso indutor. Nós temos também uma resistência série da própria chave. O diodo, ele também é um componente não ideal. Tem potência dissipada também, né, na chave. Exatamente. Até o PC não considera. Esse capacitor, ele também vai me apresentar algumas diferenças desse capacitor, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o elemento certinho. Ele geralmente vem acompanhado de uma resistência série chamada ESR. Nas versões mais novas tem agora com o Oi? level 2. Nas versões mais novas do PC agora tem o... O Dá ESR? para adicionar os... Pois é, eu estava tentando baixar a versão nova do PC, eu não consegui. Se tiver a versão mais nova, eu agradeceria. Claro, depois eu vou entrar em contato com a Paulo para comprar a licença do programa, né? Sim. Sim, com certeza. Eles não liberam as versões ali no site? No site, é. Depende assim, das versões, não liberam. Olha o que aconteceu com a nossa saída. 38,25, mas a nossa razão cíclica está 0,4. Tá? Teria que aumentar. E não só isso. Olha o que acontece também quando eu baixo a minha resistência aqui, ou seja, quando eu aumento a potência que está sendo drenada. Tu viu o que aconteceu aqui? Diminuiu a tensão. Por que diminui a tensão se a gente sabe, Conrado, que num conversor desse tipo, a relação entre tensão de entrada e tensão de saída é simplesmente D? O que me aconteceu nesse caso? Vai ter componentes drenando ali. Claro. Olha o que acontece aqui, ó. Quando eu tenho uma corrente circulando por esse cara, automaticamente eu também tenho um aumento de corrente circulando nesse cara aqui, tá? Que é o indutor. Ora, indutor é um elemento reativo, ele não dissipa potência, mas essa resistência em série dele dissipa. E isso aqui é uma resistência que está em série com esse indutor, então eu tenho uma queda de tensão aqui. Não só isso, eu tenho uma queda de tensão também aqui na chave, porque ela também tem uma resistência séria. E eu tenho uma queda de tensão aqui nesse meu diodo. E eu tenho uma queda de tensão aqui nesse meu capacitor. Então agora, com esses elementos reais no meu circuito, eu começo a ver que não é tão simples assim eu simplesmente determinar a minha tensão de saída. E que, não só isso, quando a gente estiver trabalhando com cenários em que você tenha que manter a tensão de saída dentro de um determinado limite de operação, esse processo começa a ficar mais crítico. Então, a gente começa a perceber que trabalhar com conversores em malha aberta, apesar de ser barato, nem sempre é uma boa ideia. O que acontece, então, nesses casos? Nós vamos retroalimentar o nosso conversor, tá? Primeira coisa, antes de retroalimentar ele, vamos gerar um sinal PWM de uma maneira mais roots aqui, ó. Vamos colocar um amplificador operacional. Vamos colocar aqui o driver do PSIM. Neste amplificador operacional, eu vou colocar a minha triangular. E a referência? E a referência, exatamente. Então, aqui a minha triangular, eu vou fazer com que ela opere em 46K. Ela vai ter uma razão cíclica de 1 ou 0,999, para a gente não ter problemas, sem offset. Pico a pico, 1 volt. Tá? Não vamos fazer nada muito diferente aqui por enquanto. Eu vou chamar isso aqui de V-tri e eu vou colocar aqui a minha referência. Deixa eu ver se isso aqui tá certo. Tá certo.
Vou colocar de novo meu 0,4 volts aqui, tá? Que seria minha razão cíclica. Por que deu diferente? Eu não faço a menor ideia. Deixa eu pegar o resultado aqui. Ah, sim. Tá. Por que o PWM está dando isso? Vejamos. Ah, sim, eu inverti aqui. Perfeito. Agora sim. Vamos comparar aqui embaixo para entender o que está acontecendo. Veja bem, há uma comparação entre a minha triangular e o meu sinal de referência. Tá? Enquanto o meu sinal de referência é maior do que a minha triangular, eu tenho 1 no meu PWM. Quando a minha triangular fica maior do que o meu sinal de referência, eu tenho 0. O que eu quero fazer com isso? Se eu quiser aumentar, portanto, a razão cíclica do meu sinal PWM, eu aumento essa minha tensão de referência. Até, claro, o limite aqui do 1, que é o valor da minha triangular. Até aqui tudo bem, Conrado? Tranquilo. Então tá. O que a nossa malha de controle vai fazer, portanto? A nossa malha de controle vai ficar alterando este sinal de referência até conseguir que a nossa resposta seja igual aos 40 volts ali. Então, para eu fazer isso, o método mais conhecido é o sistema retroalimentado. Tá? Como assim? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler essa minha tensão de saída aqui, de uma forma que eu possa usar ela na simulação, por isso que eu estou utilizando esse sensor aqui, e não voltímetro. E vou colocar num bloco subtrator. E vou fazer a diferença dele com a minha referência, 40 volts. Tá? Então, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte. Quando esse cara aqui chegar a 40 volts, o meu valor aqui vai ser 0. Quando esse cara for menor do que 40 volts, esse cara aqui vai me dar uma razão cíclica maior. Tá? Vamos tentar colocar só dessa maneira aqui, vamos ver o que vai dar. Ele apresenta aqui para nós um sinal de referência que está ondulando ali nos 40 volts, tá? Sem nenhuma espécie de controlador. Eu, particularmente, não acho que isso funcione. Eu acho que isso aqui é mais um bugzinho do PSIM, por não conseguir baixar o sinal aqui da referência do que qualquer outra coisa. Porque o que acontece aqui, ó? Se a diferença do valor que eu estou lendo aqui para o valor de referência é 0, eu vou estar injetando uma razão cíclica 0 aqui. Não sei se tu me entende. Entendi. Tá. Aí vai ter 0 na saída. Claro. A primeira coisa que a gente faz para controlar isso aqui na prática é colocar esse cara. Um integrador. Tá? O que o integrador vai fazer? Eu vou trocar aqui as coisas. Eu vou chamar isso aqui de V-erro. E eu vou chamar isso aqui de V-int. O integrador, ele faz a mesma coisa que uma integral. Ele acumula. Certo? Então, por exemplo, quando eu inicio a operação do conversor, eu vou ter 0 de tensão aqui na saída, comparada com a minha referência, tá? Então, 40 menos 0 vai dar 40 aqui na saída.
Ou seja, esse integrador aqui, ele vai começar a subir o valor dele. Tá? Ele tem uma time constant aqui, constante de tempo, que faz com que ele não suba instantaneamente, ele vá subindo aos poucos, esse valor. Tá? E aí, conforme esse valor vai subindo, vai aumentando a razão cíclica. Conforme vai aumentando a razão cíclica, essa tensão vai aumentando. Conforme vai aumentando essa tensão, essa diferença entre os dois vai diminuindo. Quando essa diferença diminui, o meu integrador ele vai começar a subir cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, até chegar na instabilidade, tá? Que é isso que eu espero que aconteça. Nesse caso aqui, tu pode ver ó, o que aconteceu. Eu vou tirar aqui o PWM, V-tri, e eu vou te mostrar só o V-erro. Nesse caso aqui, ó, ele subiu do 40 volts. No momento que ele sobe do 40 volts, o meu erro começa a ficar negativo. Aí eu começo a diminuir lá do meu integrador. Tá? No momento que ficou menor do que 40 volts, o meu erro começou a ser maior. Até que ele vai fazendo essa dança, até que ele estabilize. Vou colocar aqui o sinal também, a saída do integrador aqui, para te ver como é que fica. Ah, se bem que a do integrador é bem menor. Vou botar aqui em outra janela. Ó. O integrador começa a acumular sinal, começa a acumular, começa a acumular, começa a acumular. Opa, chegou demais. Aí o erro começa a ficar negativo, ele começa a diminuir, 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 diminuir. Aí o erro começa a subir de novo, começa a aumentar, aumentar, até que por fim o controle integrador chega na estabilidade e ele estabiliza no valor de razão cíclica de 0,5. Isso tudo para chegar nos nossos 40 volts. Tá? Então, duas coisas que a gente tem que reparar aqui. Primeiro, que quando a gente está lidando com um conversor real, a razão cíclica que tu vai ter que botar sobre esse conversor é uma razão cíclica maior, muito provavelmente, do que a razão cíclica que tu projetou, devido às não linearidades, devido aos problemas que nós temos nesse conversor. Resistência série do indutor, resistência série do capacitor, resistência série da chave. Tá? Segundo, esse tipo de estrutura é chamada de malha de retroalimentação. Qual é a principal característica dela? Tu compara o que tu quer controlar com um sinal de referência, que é o valor que tu gostaria desse elemento. Essa diferença a gente chama de sinal de erro, que vai alimentar um outro bloco, que é o nosso controlador. O controlador, ele é como se fosse um dispositivo que vai ajustar a tua razão cíclica com base nesse erro. Tá? E aí a razão cíclica passa para um gerador PWM e é injetado de novo no nosso conversor. Beleza? Beleza? Tá. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que a gente faz esses projetos? Como é que a gente valida esses conversores e tudo mais? Bom, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos do projeto de controladores, mas eu posso entrar, sim, nas ferramentas que nós utilizamos para projeto. Tá? E uma delas é o SysOtool. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar aqui no SysOtool. Primeiro no MATLAB, né? Fórmula 1. Como? O cara aí passou 1000. Não, tá louco. Louco não tem noção. Eu vou tentar abrir diretamente aqui. Vamos ver se ele me abre. Ah, não vai abrir. Tem que abrir pelo Windows. Para copiar não dá? Melhor abrir pelo Windows, mais fácil.
Sabe que eu disse que era mais fácil? Não é. Vou copiar isso aqui para pasta documentos. Também não dá. Acho que então dá um Ctrl+C, Ctrl+V, talvez. É porque C users, deixa eu ver, isso aqui tá em C users campo lugar. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui no Windows. Ah, tá em biblioteca documento. Deixa eu ver aqui. C users campo lugar. Aqui, pronto. Aí, ó. Vamos ver. Tá aqui. Essa rotina tu chegou a baixar ali? Não sei, eu acho. Eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona essa rotina. Ó. Eu coloquei aqui um clear CLC só para limpar, né, os dados do MATLAB. E aí eu coloquei alguns parâmetros iniciais. Eu coloquei a capacitância, eu coloquei a indutância, tensão de entrada, tensão de saída, resistência e a razão cíclica só para constar. Inclusive essa razão cíclica aqui, deixa eu ver, nem bate com esse cara. Eu vou até tirar essa razão cíclica. Vou colocar um VND 100, B0 de 40, que era o que a gente estava planejando, né? Resistência de 10 ohms. O indutor eu acho que está 1 mili, né? O capacitor está 10 aí na menos 6. E a resistência séria do capacitor, eu não lembro quanto que a gente colocou. Deixa eu ver. 0,1. Bom, o que acontece aqui, ó, Conrado? Se a gente der uma olhada aqui no livro, ele explica para nós como que nós vamos obter, no caso, toda a função de transferência do nosso conversor Buck. Tá? E essa função de transferência do conversor Buck vai ter que ser uma função que relacione a nossa tensão de saída com a nossa razão cíclica. Por quê? Te pergunto. Para achar a relação da razão cíclica, né? A função de transferência também. Tá, mas por que eu não poderia, então, achar a função de transferência da tensão de saída pela tensão de entrada? Você tem que ler ela, né? A tensão de saída, eu lendo. Pois é. Pensa assim, ó, na tua malha de controle, tá? Qual é o único parâmetro que a tua malha de controle consegue controlar no teu conversor? Razão cíclica? Exato. Tu não consegue controlar a tua tensão de entrada. Apesar do nome dela dizer de entrada, tu não tem controle sobre ela. Então, uma função de transferência que relacione a tua tensão de saída pela tua tensão de entrada, que, aliás, existe, mas uma função de transferência que relacione essas duas variáveis não te é útil, não te ajuda. Vai te ajudar para o projeto do teu controlador uma função de transferência que relacione a tua tensão de saída pela tua razão cíclica. Por quê? Porque a tua tensão de saída é aquilo que você quer controlar e a tua razão cíclica é aquilo que você consegue mexer para controlar a tua tensão de saída. Tá? Basicamente isso. Então, o que o livro faz aqui? Ó? Ele fala da função de transferência de cada um desses elementos, tá? Mas ele entra mais a fundo aqui na função de transferência do conversor Buck. Tá? E aí ele chega aqui embaixo e demonstra ela. Não cabe a nós, nesse momento, nessa disciplina, a gente entrar em método para obter essa função de transferência. Tem todo um método matemático para tu conseguir obter a função de transferência de qualquer ponto do conversor matematicamente. Aqui, no caso, a gente só vai agradecer... Eu estou tocando o microfone? Não. Aqui, no caso, a gente só vai agradecer ao bom Deus que algum matemático conseguiu deduzir essa função de transferência e aqui está ela, ó, lindíssima, maravilhosa, pronto para ser usada. Tá? É isso que vai acontecer. Daí,
Se tu seguir mais à frente aqui, tu vai ver que o livro também te dá uma segunda função de transferência. Tá? Essa segunda função de transferência leva em conta uma não linearidade do conversor, que é essa resistência série do capacitor. Vou fechar a janela aqui. Então, a gente tem duas funções de transferência aqui, caso a gente queira utilizar. Uma, que é mais ideal, que é o teu conversor funcionando da forma como Deus queria que ele funcionasse, e a outra foi depois que o anjo caído começou a colocar todas as resistências séries, capacitâncias parasitas e tudo mais. Tá? Como é que a gente joga agora isso aqui no MATLAB? Eu não sei se tu já trabalhou com função de transferência no MATLAB. Não. Ó, quando a gente trabalha, basicamente, tu jogar algo no MATLAB, tu separa em numerador e denominador. Tá? Então, tu vai verificar tudo que está multiplicando S ao quadrado, tudo que está multiplicando S, e tudo que está multiplicando o termo que não possui o S, e tu vai jogar no denominador. Vai verificar aqui no numerador, tudo que está multiplicando S ao quadrado, tudo que está multiplicando S, e tudo que está multiplicando o termo independente, que é esse aqui, e vai colocar no numerador. E aí tu vai unir esses dois através de uma função no MATLAB chamada TF. Te mostro. Aqui na rotina, ó, eu separei o numerador num vetor dentro do MATLAB. Como no numerador não tinha S ao quadrado, eu coloquei 0. Como também não tinha S, eu coloquei 0. E como o VIN é o termo independente, ou seja, o termo que não tem um S junto com ele, eu utilizei esse cara. O termo função de transferência, domínio S, vocês já viram com o Rodrigo, né? Sim, com o Olinto também. Tá, beleza. Agora aqui, o denominador, o que acontece? Multiplicando o S ao quadrado, eu tenho LC. Então, eu coloco L vezes C nesse nessa primeira posição do meu vetor. Daí, o segundo termo, eu tenho LC vezes RC. Então, C corta e eu vou ter L dividido por R. Coloco aqui no meu vetor. E, por fim, eu tenho LC multiplicado sobre 1 LC, que vai me dar 1. Tá? Então, eu coloco simplesmente 1 aqui. Daí, Conrado, eu pego esse numerador, pego esse denominador e coloco aqui dentro de uma função chamada TF. E essa TF me devolve para este endereço aqui uma função de transferência. Tanto que se eu rodar aqui o código, ele vai bugar. Ah, Luca, não. Aqui, ó. Tanto que se eu rodar o código aqui e chamar por esse cara, olha o que ele me devolve. Direitinho, viu? Função de transferência. Essa aí é a que a gente que não veio o anjo ainda, né? Que não veio o anjo caído ainda. A do anjo caído é esse cara aqui, ATF Buck V0 RDC, DRC. Eu fiz o mesmo esquema, cara. Fiz uma variável numerador, fiz uma variável denominador com os itens que estavam lá e utilizei a função TF lá. Tá? Eita. São completamente diferentes da outra. Tá? Mas como é que a gente faz para verificar o quão parecidas ou o quão diferente que elas são? A gente plota o bode delas. Tu lembra o que é o bode? Sim. Então vamos plotar aqui, vamos ver o que vai dar. Qual que tu apostaria que é a ideal e qual que tu apostaria que é a não ideal? A ideal é a que tá de cima. Qual cor? Não, a de cor, né? A que tem a vermelha ali, eu acho. Essa aqui é a não ideal.
Este aqui é o ideal. Pode ver que o ideal segue uma trajetória muito bem definida. Pá, pá, desce. Tá? A não ideal, ela vinha, tem um polo aqui, e depois, pela inserção da resistência do capacitor, eu tenho um zero. E aí esse zero vai fazer esse comportamento aqui. Para frequências um pouco mais elevadas, tá? Por que eu tenho... É importante eu saber disso? Porque essa diferença do comportamento pode fazer com que eu projete o meu controlador de uma forma diferente. Tá? Vamos lá. Agora eu tenho a função de transferência do meu conversor. Por que ela é importante para mim? Porque agora eu posso ir na ferramenta que faz o projeto desses controladores no MATLAB e colocar essa função de transferência. E aí, com a minha função de transferência nessa ferramenta, eu posso projetar o controlador que vai funcionar ali. Então, vamos lá. A ferramenta que a gente usa no MATLAB para fazer o projeto de controladores é o SISO-Tool. Tá? SISO significa Single Input, Single Output, ou seja, uma única entrada, uma única saída, que é exatamente o nosso caso. A nossa saída é a tensão de saída, e a nossa entrada é a nossa razão cíclica. Okay? Então, o que vai acontecer aqui é que eu vou carregar agora nesse meu SISO-Tool a minha função de transferência. Tu pode ver aqui, ó, que o SISO-Tool ele já assume como padrão essa arquitetura de controle. Eu tenho uma referência comparada com o meu sinal que eu estou lendo na saída. Vou ter o controlador aqui, que é o cara que eu projeto, e aqui está a minha planta, que é o meu conversor. Aqui a entrada da minha planta é a razão cíclica, e a saída dessa minha planta é a tensão de saída. Entendido até aí? Tranquilo. Tá. Aqui em Control Architecture, tá? Eu posso escolher outras arquiteturas de controle que existam. Tá? Eu posso fazer a inserção de um sinal no meio, posso fazer a inserção de distúrbios, posso fazer um sistema que tem uma comparação de referência após a saída do controlador. Tá? Não existe apenas uma arquitetura de controle, uma única arquitetura de controle. Sim, várias. Mas a mais utilizada, com toda certeza, é a arquitetura de retroalimentação, que é essa que nós estamos trabalhando. Tá? Beleza. Então a gente vem aqui, deixa eu ver. Aqui no System Data, ele espera que tu coloque 4 funções de transferência. Tá? Como ele tem o valor 1 aqui, significa que a entrada é igual à saída. No caso aqui da nossa G, que é a nossa planta, a gente já tem a função de transferência certinha. Tu pode ver ó, que pelo fato de tu ter rodado aquela rotina, tuas funções de transferência já aparecem aqui. Tá? Então, tu escolhe alguma delas, eu vou escolher ideal agora. E dá um OK. É só isso aqui que tu precisa carregar geralmente no teu SISO-Tool. Tu pode verificar aqui que ela já plotou o bode dessa nossa planta. Tá? Meu pai não manda no mercado, deixa eu abrir a porta. Não, pode deixar aberto. Ela não vai se abrir? Não, ela não se abre. Tá? Deixa aberto. Eu costumo fazer aqui só um ajuste aqui no SISO-Tool. Ó. Eu venho aqui em SISO-Tool Preferences. E aí eu mudo a frequência aqui para Hertz. E eu costumo colocar aqui também no esquema de Zero Pole Gain. Tá? Isso é uma maneira diferente de tu mostrar, Conrado, a tua função de transferência, tá? Por que eu prefiro colocar dessa maneira? Porque é a maneira que o PSIM também aceita os dados. Eu até poderia colocar dessa maneira aqui, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Tá? Então eu prefiro
que ele me apresente a função de transferência do controlador dessa forma. Tá? Dou um OK. Tudo certo até aqui? Vou te perguntar. Tu já chegou a ver critérios de estabilidade de sistemas imagem fechada? Eu acho que overshoot Não chega a ser isso. não é? Não. Eu vou te ensinar uma coisa. Ó, o que acontece? Aqui a gente tem o bode da malha aberta do conversor. O que eu quero dizer com essa malha aberta? É como se eu tivesse feito isso aqui. Tá? E aí eu estou analisando qual é o que vem aqui neste sinal, tá? E o que entra aqui neste sinal. Aqui no caso seria a razão cíclica, não o PWM mesmo, tá? Eu não fecho a malha. Eu, por exemplo, é como se eu injetasse um sinal aqui e estivesse observando. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Se é Como a aqui gente mesmo. tinha simulado antes, né? A gente estava simulando sempre. Deixa eu só pensar aqui um pouquinho antes. Sim, como a gente tinha simulado antes, mas espera aí, só um pouquinho. Tá, é como se eu abrisse aqui isso. Pronto. A minha função de transferência em malha aberta é como se eu abrisse aqui. Então é como se eu analisasse daqui para cá o que acontece com esse sinal. Tá? Por enquanto, o meu controlador ele é valor unitário. Isso aqui, toda essa análise aqui, ó, é chamada de função de transferência de malha aberta. Ou seja, eu analiso a função de transferência do controlador, função de transferência do modulador da razão cíclica e a função de transferência do meu conversor. E aí eu vejo o sinal que está saindo aqui. Tá? Isso aqui está aqui no livro. Tá? Deixa eu te mostrar aqui a parte. Aqui ele fala da função de transferência do modulador da largura de pulso, que é 1 sobre VP, ou seja, 1 sobre o valor de pico. Por isso que eu coloquei o valor de pico ali igual a 1, ou seja, a razão cíclica que tu injeta no teu controlador. A tensão que tu injeta no teu modulador PWM vai ser a razão cíclica que tu vai ter no teu conversor. Tá? E aí, eu quero ver aqui se ele... Eu queria que ele me mostrasse aqui um diagrama de blocos. Aqui, ó. Isso aqui. A função de transferência de malha aberta, Conrado, é eu pegar este sinal aqui e verificar e fazer toda a multiplicação entre essas funções de transferência e verificar o que ele acontece aqui. Tá? Isso é a função de transferência de malha aberta. É o VO pelo erro. Tá? Por que a gente analisa esse cara? Eu te explico. Digamos que eu tenho um erro positivo aqui, o que é normal, ok? Passou por um, passou por outro, passou por outro, passou por outro, e aí chegou nesse cara aqui, esse sinal, chegou amplificado e voltou aqui para esse subtrator. O que acontece se chega aqui um sinal amplificado, ou seja, um sinal maior, e volta aqui para o meu subtrator? Esse sinal vai ser maior aqui no meu erro ou menor? Deixa eu pensar aqui. Tá, vai ser o que menos o que mesmo? Um Digamos grande que por um tem um sinal pequeno. bem alto aqui. Digamos que a tensão de saída foi para as cucuia, tá? Digamos isso. Daí o que vai acontecer se uma tensão alta vier aqui e entrar no negativo? Vai aumentar ou vai diminuir o erro? Vai aumentar? Vai diminuir, porque a tensão de saída entrou no negativo aqui.
Digamos que a tensão de saída deu 45. Aqui é 40. O meu erro vai dar 8. Não, menos 5. 5, né? É, menos 5. Tá? 5. Beleza. Ou seja, se a tensão de saída aumenta, a razão cíclica diminui. A razão cíclica não, o sinal de erro. Tá? Se a tensão de saída baixa do valor de referência, o sinal de erro aumenta. Essa é a ideia básica do controle em malha fechada. Não sei se tu entendeu. Sim. Aí no aberto, ele vai ser menos 0, né? Calma. Já chegamos lá, tá? Agora imagina, Conrado, que entrou um sinal de erro aqui, e aconteceu uma rotação de 180 graus no sinal de controle. O que seria uma rotação de 180 graus? Colocar o sinal. Exato. Aí digamos que veio um sinal negativo, é só uma suposição, tá? Veio um sinal negativo e somou aqui. Negativo com negativo dá o quê? Mais positivo. Mais. Então aumentou uma tensão de saída invertida aqui, veio mais com mais aqui, e aí tu começa a ter um erro com sinal invertido que começa a aumentar. Tu começa a ter um sistema instável aqui. Por quê? Porque como o teu sinal ficou invertido aqui, e ele entrou no negativo invertido, ele vai começar a somar com a referência. E aí o teu sistema deixa de ser um sistema estável e começa a se tornar uma bomba, em que quanto mais sobe, mais ele tende a subir. Então, qual é a nossa ideia quando a gente projeta um controlador? Tá, eu estou te explicando de uma forma muito simples, muito rudimentar. O Rodrigo pode te dar uma explicação melhor. A nossa ideia, deixa eu abrir aqui o MATLAB, é que quando a gente coloca um controlador aqui, por exemplo, para eu colocar um integrador aqui no meu sistema, eu venho adicionar polo e zero e clico, pum, integrador. Tá? A nossa ideia é que quando ocorra... Ah, outra pergunta. Tu sabe o que quer dizer quando ocorre esse cruzamento por zero aqui no gráfico do ganho? Mudança de fase? Não que mude de fase. No gráfico do ganho, quando há o cruzamento por zero, significa que a partir daqui o sinal não é mais amplificado. Muito pelo contrário, o sinal passa por um processo de... Contrário de amplificado... Me fugiu também. Me fugiu a palavra. Atenuado. Atenuado. Isso aí. A partir desse ponto, o sinal passa a ser atenuado. A partir daqui para cá, ele passa a ser amplificado, tá? Só que o que acontece? Se tu pode ver que aqui também, nesse outro gráfico, ele está me mostrando a fase do meu sistema, certo? Sim. O que acontece com a fase desse sistema? Eu desejo na minha malha de controle que antes dele cruzar 180 graus, o meu sinal comece a ser atenuado. Então, qualquer frequência acima de 180 graus aqui tem que começar a ser atenuada para que eu não tenha no meu controle uma instabilidade. Esse é o princípio básico do projeto de qualquer controlador. Para não dar aquela bomba ali que tu falou. Exatamente. Para eu não ter o que se chama de retroalimentação positiva. Ou seja, minha tensão de saída sobe, minha razão cíclica sobe junto. Aí o meu conversor vira uma bomba. Sacou a ideia? Sim. Beleza. Tá? Então vamos lá. Para eu fazer o projeto desse controlador, o que eu estou trabalhando é algo muito simples aqui, tá? Deixa eu ver aqui a outra janela do MATLAB. Ele tem duas janelas aqui, tu pode ver, ó. Essa aqui que já mostra o controlador, ó, ele abre duas janelas. Essa aqui que a gente faz o projeto e essa aqui que ele já mostra o controlador. Tu pode ver que se eu mexer aqui no ganho, ó, eu seguro a mãozinha e eu mexo aqui. E eu for lá para outra janela,
ele mexeu aqui no meu ganho também. Tá? Então, se eu coloco um projeto muito simples de um integrador, eu vou simplesmente trabalhar com o ganho dele aqui. Tá? Quanto maior a frequência de cruzamento do zero, que é essa frequência aqui, ó, basicamente mais rápido seria o nosso controlador. Tá? E quanto menor essa frequência de cruzamento, mais lento. Aliás, essa frequência aqui, desculpa. A frequência de cruzamento aqui. Tá? Daí eu te pergunto. Qual é a vantagem de eu ter uma frequência de cruzamento baixa? Daí ele não tá 180 é o que vira a bomba, né? Isso. Tu quer isso aí mesmo antes de 180. Isso. Só que tu veja que agora eu tô com eu tô te fazendo um vídeo aqui, mas eu não tô com o meu vídeo ligado no momento. Só que agora você veja, Conrado, que eu tô fazendo um equilíbrio aqui, ó. Para o meu sistema ser estável, o meu cruzamento, que é esse cara aqui, tem que acontecer antes desse cara aqui, do 180, tá? Mas ao mesmo tempo, essa frequência aqui, quanto mais alta ela for, mais rápido o meu controlador consegue responder. Eu te mostro. Eu vou colocar aqui um controlador bem lento. 10 Hz. Tá? Eu vou ver aqui como é que ficou minha função de transferência. Ficou 0.64678 vezes 1 sobre S. Vou lá no meu Sysotool, no meu P5. Eu posso até utilizar esse bloco aqui, tá? Mas eu vou trocar ele por um bloco função de transferência, que é um bloco mais genérico. Vou ver onde é que tá aqui. Aqui, ó. S-Domain Transfer Function. Uma das coisas boas do P5 é que ele permite a simulação direta de função de transferência. Então aqui eu venho e ponho os dados que estão lá no Sysotool. Por exemplo, o primeiro dado aqui do Sysotool. O ganho. O ganho aqui no Sysotool é 0,64678. Então eu venho aqui em ganho, no P5, e ponho 0,64678. E agora o restante dos parâmetros vai funcionar assim, ó. O P-Sim, ele funciona mais ou menos que nem o MATLAB, tá? Tu tem que informar a ordem do teu controlador, no nosso caso é a ordem 1, e colocar os termos relativos a cada uma dessas ordens. Por exemplo, aqui, ó, Conrado, no numerador, a gente tem algum termo associado com S? Não. Então é 0. A gente tem algum termo sem S? Sim. 1. Então a gente coloca 1. Aqui embaixo a gente tem algum termo associado com S? Sim. Qual é o valor? 1. Ali no denominador a gente tem algum termo sem o S? Não. Então a gente coloca 0. Pronto. É assim que eu transfiro o meu controlador, que eu acabei de projetar lá no Sysotool, para o meu P5. Tá? E vamos testar agora para ver como esse nosso controlador funciona. Vou fazer aqui a minha religação, que eu tinha quebrado. E bora lá. Olha isso. Vai ter que aumentar o passo, eu acho. Hã? Não, vai ter que aumentar Eu o vou ter passo. que aumentar o tempo de simulação, provavelmente. Tá tão lerdo que... Exatamente. O controlador, ele ficou muito lerdo. Muito lerdo. Vou aumentar aqui de novo. Agora quem ficou lerdo foi o meu computador.
Eu vou diminuir o passo dessa simulação, peraí. Ah, não, já dá para ver aqui, ó. Super estável, ele está tendendo a chegar aqui a 40 volts da nossa saída, né? Mas tu pode ver que esse integrador que a gente colocou aqui, ele ficou muito lento. Por quê? Um dos parâmetros para tu melhorar a dinâmica do teu controle é justamente tu ter uma frequência de cruzamento um pouco mais alta. Não é o único. Não é o único. Mas é um deles. Tá? Só que qual é a grande vantagem, Conrado, de eu ter uma frequência de cruzamento alta? Te digo. Oscilação menor. Hã? Oscilação menor. Uma oscilação menor, tu tem um sistema super amortecido ali, né? Mas não só isso, ó. Tu tem o que a gente chama de margem de fase de quase 90 graus. Margem de fase é a distância da tua fase quando tu cruza aqui o zero com 180, tá? Quanto maior essa distância, melhor para o teu controle. Mais estável ele vai ser. Por que mais estável? Porque na prática, o teu indutor vai mudar um pouco, a tua resistência vai mudar um pouco, tuas características vão mudar um pouco. Então esse diagrama de Bode aqui, ele vai dançar um pouco, tá? Ele não vai ser estável. Mas tu pode ver que mesmo ele dançando ali em torno daquele ponto, o meu sistema vai continuar sendo estável, tá? Agora imagina se eu deixo esse sistema muito rápido, tipo aqui, ó. Espera aí. Digamos que eu coloque aqui, tá? Que eu tente colocar minha margem de fase no limite dele. Olha quanto que tá a minha margem de fase. 10 graus. Tá no limite. Vamos tentar colocar isso ali no nosso conversor, vamos ver o que que dá. Provavelmente vai dar bot. Mas vale a pena testar. Mas isso aí que tu falou é malha aberta, né? O projeto do controlador, a gente utiliza fazendo a função de transferência em malha aberta. Mas é com a intenção dele funcionar em malha fechada. Tá? Porque se em malha aberta, Conrado, essas funções de transferência, elas inverteram o sinal do teu controle, significa que quando tu fechar a malha, tu vai ter a tua bomba. Tá? A gente viu com o Rodrigo lá uns métodos para deixar ele, primeiro colocar ele em testar em malha aberta, daí depois a gente projeta o ganho. Tá. Não, mas isso eu te explico o porquê. O teste em malha aberta mesmo, ele é para ver se a tua função de transferência corresponde ao que tu tá simulando. Tá? Esse sim é o teste em malha aberta. Sim, concordo. Deixa eu só parar que a simulação devia ter posto um tempo menor. Olha o que aconteceu aqui na entrada. Tá vendo isso aqui, ó? Sistema super oscilatório. Mas, olha o quão rápido que ele estabilizou. Tá em que? Milissegundos ali, né? Milissegundos. Tá? Essa é a grande vantagem de tu colocar uma frequência de cruzamento maior. Eu vou botar aqui tempo de 0,2. Não, vou deixar tempo de 0,5, vou botar simular de novo aqui. Vamos ver o que vai dar. Tá? Agora eu vou voltar com aquele controlador antigo. Eu acredito que é 0,66 alguma coisa, né? Não, melhor. Tá. Eu só vou repetir aqui. E aqui eu vou botar um outro controlador. Eu vou colocar aqui tensão de saída lento. E aqui eu vou colocar tensão de saída rápido. Tirar aqui a leitura da tensão de entrada, porque ela é a mesma para os dois. Tá. Aqui eu vou botar 0,605, que eu acredito que era perto do que era antes, né?
E vou botar simular de novo aqui, tá? Primeiro eu vou botar o Vout rápido, que a gente já sabe a resposta. Tá? Tu pode ver que deu uns probleminhas aqui, né? Sim. Isso aqui provavelmente é erro do passo, tá? Se eu diminuir aqui o passo, provavelmente vai ficar melhor, tá? Agora eu vou colocar a tensão de saída com o controlador lento. O que achou? Interessante. Eu vou melhorar o passo aqui, vou diminuir o tempo de simulação para minha máquina conseguir simular, mas eu vou melhorar o passo para tirar esses errinhos do P5. Tá? Vamos ver aqui o que vai dar. Claro, né, Conrado? A ideia da aula de hoje não é tu sair já entendendo tudo sobre malha de controle. Mas a minha ideia é que tu consiga ter essa visão agora de que, primeiro, tu tem como obter um modelo matemático do conversor e usar esse modelo matemático para fazer um projeto de um controlador no MATLAB. Com o teu projeto do controlador do MATLAB, tu pode testar se ele funcionou diretamente no P5. Tá? Sim. Essa parte ali eu não achei tão complicada ali. Olha só a diferença entre os dois controladores. Em tempo, né? Bastante. Bastante. Vou te mostrar um outro teste que a gente costuma fazer dentro dos conversores. Tá? Esse teste, um teste muito comum, inclusive, se chama teste do degrau. Tá? Como é que tu colocaria, Conrado, uma estratégia de controle? Qualquer estratégia que tu tivesse. Ela teria que manter a tensão ali no que a gente quer, independente do distúrbio, sei lá o que. Independente do distúrbio. Ou independente, não. Dentro dos distúrbios que a gente espera que aconteça no sistema. Tá? Um dos distúrbios mais comuns que acontecem no sistema é o degrau de tensão. E é um dos mais violentos. Tá? Geralmente, na prática, tu não vai ter um degrau violento de tensão. Claro, depende do sistema, na verdade, né? Por exemplo, queda de rede, tu vai ter um degrau violento de tensão. Mas, por exemplo, quando tu estiver trabalhando com um sistema de baterias, tu nem sempre tem esse degrau violento, é uma coisa mais suave, né? Mas nesse caso aqui a gente vai fazer um degrau mais violento de tensão. Vamos fazer uns 20 volts de degrau de tensão. Tá? Esse degrau vai acontecer em 0,1 segundos. E ele vai acontecer tanto aqui quanto... O P5, como é ideal, né? Ele vai ser tendeu infinito, né? Na prática não tem infinito. Como tender... Não vai tender o infinito, não. O degrau, ele não é um pulso tendendo ao infinito. Não. O degrau é um aumento repentino de tensão. Ou variação da carga, por exemplo. Ó, vou te mostrar aqui. Vou rodar aqui a simulação. Senhor. O cooler deve estar... Tá bufando aqui. Eu acho que chegou no degrau ali. Olha o que aconteceu aqui em 0,1 segundos. Ó. A minha tensão de entrada, que antes era 100, chegou em 0,1 segundos e do nada, pá, 120 volts. Tá? Agora tu vai ver a atuação dos controladores também. O controlador rápido pegou essa tensão, estabilizou. O controlador lento demorou para responder.
Eu até vou dar um gol aqui para te ver o que está acontecendo. Essa é uma das principais diferenças que tu consegue ver dentro do projeto de controladores no SysOtool. Tá? Claro, entendendo os parâmetros que estão ali, tu consegue verificar essa dinâmica que existe no sistema. Tá? Isso é uma das coisas que eu acho mais bacanas assim, do projeto de controladores. Através desses artifícios matemáticos, como frequência de cruzamento, margem de fase, tu consegue prever o que vai acontecer com o teu sistema. Inclusive, tu consegue prever se teu sistema vai ser instável ou não. Por exemplo, aqui, ó. Digamos que a gente passe dos 180 graus. Tá? Olha aqui o que o teu SysOtool está te acusando. Loop instável. Loop instável. Tá? Então, a partir desse momento, pode acontecer qualquer coisa no teu sistema. Tá? Como a gente não vai ligar um conversor conectado na rede, a gente está aqui só por diversão, então a gente vai pegar esse nosso novo controlador e vamos colocar no P5 e vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o nosso projeto de bomba aí. Vamos ver o nosso projeto de bomba. Mas o projeto de bomba, eu lembro claramente isso da aula do Hilton, lá em controle, quando a gente teve, que ele fala que o projeto de bombas, ele é um projeto que tem uma margem de fase negativa. Tu projeta o teu sistema para, numa hora, ele se retroalimentar a ponto que ele saia fora de controle e cause uma explosão. É bem isso. Perigo aí ensinar coisas. Né, aqui o máximo que tu vai explodir é um capacitor. Só não põe um urânio no capacitor. Vout rápido. É uma tensão de saída instável. Eu vou dar um zoom aqui para ver o que está acontecendo nessa tensão de saída. Ela oscila. E ela não consegue chegar a nenhum lugar. Provavelmente, essas oscilações aqui, na prática, ou iriam estourar o nosso capacitor de saída, né? Porque a gente está oscilando em quase o dobro do que a gente queria na tensão, ou algum componente ia sobrecarregar e iria ter um circuito aberto. Isso, aquela ali seria tipo 180 graus, então é de ressonância que tipo, explode o sistema. Lá no SysOtool, quer dizer? É. Então, essa linha de 180 graus aqui no SysOtool é o ponto em que você tem que ter um cruzamento em que as frequências não são amplificadas, tá? No momento que tu amplifica uma frequência que ela rotaciona 180 graus, tu tá amplificando uma frequência com fase reversa. Ou seja, quando essa frequência entrar na tua malha de controle ali, ela vai fazer uma retroalimentação positiva. Ela vai crescer e vai fazer com que o teu sistema exploda. Ali com o T-Bola a gente viu que a gente queria uma vez, um circuito, a gente queria que explodisse, tipo, era um oscilador, né? O nome disso. Ah, mas calma aí. Um oscilador, ele é isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. O oscilador, ele trabalha aqui, ó. Pronto. Tá vendo aqui? Isso, vocês viram, chegaram a ver também o lugar das raízes, né, Conrado? Sim. Tá. Um oscilador é basicamente um sistema em que esse teu sistema, ele está exatamente aqui, ó, no eixo real, em que os polos dele, os polos em malha fechada, deixa eu ver, não, os polos em malha aberta dele estejam aqui, ó, exatamente nesse eixo. Ai, meu Deus, me fugiu agora. Os polos em malha aberta dele, isso, estejam dentro desse eixo aqui, ó, o eixo zero. Provavelmente, se a gente colocar ali, ele vai começar a oscilar bastante. Muito provavelmente.
ver uma coisa aqui. Ah, né, lá não era um conversor, né? Era um circuitinho lá. Sim, era um circuito oscilatório, né? É. Mas a ideia é a mesma. Um circuito oscilatório, tu só vai conseguir fazer ele com uma certa malha fechada. Se eu não me engano, é com malha fechada. Sim, sim. Ele fez lá também a função de transferência, um GDS lá. E aí, quando tu faz o projeto desse circuito, tu tenta colocar os polos dele aqui, ó, exatamente aqui, ó. Esse polo aqui, ó, Conrado, é o nosso integrador que a gente colocou, tá? Ele está posicionado na frequência 0, certo? E esse polo que eu estou mexendo aqui é o que acontece com a função de transferência em malha aberta como um todo. Quem é essa função de transferência em malha aberta? É o controlador vezes o modulador vezes a função de transferência do meu conversor. Daí tu pode me dizer, professor, pelo amor de Deus, né, a função de transferência do conversor, ela não muda. Realmente ela não muda, ela fica aqui. Agora, a multiplicação de todos eles forma um novo sistema em que seus polos mudam de lugar conforme o ganho desse meu controlador. Não sei se eu me fiz entender. Entendi. Tá? Então, esse aí é o princípio básico que eu vou te dizer de projeto de controlador. Uma outra prática muito comum que a gente tem quando a gente está fazendo projeto de controlador é o seguinte. Digamos que tu tenha, e aqui eu vou utilizar a outra ferramenta aqui do SysOtool, digamos que tu tenha uma frequência de comutação, que é o nosso caso, né, de 46 kHz. É uma prática muito comum no projeto de controladores nós colocarmos um polo real uma década abaixo da nossa frequência de cruzamento. De cruzamento não, de comutação, desculpa. Tá? Por que eu fiz isso aqui, ó? Que eu acabei de fazer. 2 vezes 3,14 vezes 4.600. Vezes o ganho? Eu lembro de eu falar na aula de circuito para vocês, gente, o cálculo do ômega é algo que vai acompanhar vocês pelo resto do curso. Ômega é frequência angular, e frequência angular é em radianos por segundo. Frequência angular é igual a 2πf. Isso aí. 2π, 3,14. Por que o SysOtool ele exige que a gente coloque neste cara aqui em radianos por segundo? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu preferia que ele me pedisse para colocar em hertz. Mas eu coloco em radianos porque ele me obriga. Posicionei aqui um polo na frequência 4.6 kHz. Ou seja, uma década abaixo da minha frequência de comutação. Tá? Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Qual é a grande vantagem de eu fazer isso? Tu pode perceber que como eu coloquei um polo aqui, ó, a descida agora desse meu ganho foi mais íngreme. Então, qualquer frequência acima de 4.600 Hz, eu vou ter uma atenuação mais elevada. Qual é a grande vantagem de eu ter uma atenuação elevada acima dessa frequência? O ruído da comutação chega muito pouco para o meu sistema de controle. E quanto menos ruído eu tiver no meu sistema de controle, melhor para o desempenho do meu controlador. Ele vai funcionar de uma maneira mais suave. Suave eu não digo, mas de uma maneira mais confiável. Se eu olhar agora, por exemplo, a função de transferência desse meu controlador, ela está diferente agora. Tu pode ver que agora ela tem tem outro polo aqui. 4, né? Nesse caso aqui eu tenho o que, então? S ao quadrado e eu tenho esse S multiplicando aqui. Então agora eu vou pegar tudo isso aqui que eu tenho e vou passar para o meu Um sobre S só, né? Exatamente. Um sobre S é U de T, né? Se for fazer a transformada, tipo, é um sinal. Como é que é? Um sobre S, se fazer a transformada inversa, é um sinal, né? É U de T. Mas aí qual seria esse sinal? Não.
Peraí, deixa eu pensar. Não, não seria o de T. Seria? Ou 1 sobre S é exponencial? Será que é? Porque o 1 sobre S, que eu lembre, por exemplo, ele modela um capacitor. Então é exponencial. Isso aqui é Né? exponencial invertida, aquela. Porque a impedância de um capacitor, ZC, é igual a 1 sobre SC. Ah, então é S mais 1. 1 sobre S é o de T. 1 sobre S mais 1 é exponencial, acho. Ou Pode menos. ser, porque a carga de um capacitor, ela descreve uma trajetória exponencial. E daí seria constante. Né? Vamos colocar aqui esse controlador. Ó. O que acontece aqui? Esse controlador que a gente que acabou de sair aqui do forno, ele não é mais um controlador de ordem 1. Ele é um controlador de ordem 2, porque eu tenho S ao quadrado. Eu vou mudar a forma como ele está mostrando isso aqui, eu não estou gostando. Eu vou mudar isso. Deus. Deixa eu tentar mudar para essa forma de time constant. Acho que eu me confundi. Não, ficou a mesma bosta. Eu estou gravando. Apaga. Não, ficou ruim de novo. Deixa eu ver aqui. Não, ficou ruim também. Vou deixar na forma de zero ball game. Azar. Vou pegar esse meu ganho aqui. Vou primeiro mudar a ordem desse meu controlador. Vou colocar 2. Vou colocar aqui o ganho dele. Aqui no caso do numerador, eu tenho que acrescentar mais um 0. Porque esse é um sistema de segunda ordem. Eu tenho que dizer que não existe termo de segunda ordem no meu numerador. E no meu denominador aqui, eu vou colocar esses termos aqui. S ao quadrado já está presente. O outro é 2,89 na 4. E... Tu mudou só o bode ali? E deu um... eu não mudei o bode, né? Eu não fiz o ajuste do bode. Eu fiz o ajuste? Fiz, né? Fiz o ajuste do bode ali. Fiz. Fiz o ajuste do ganho. Ali, tipo, só fazendo o ajuste do bode ali, tu já conseguiu mais raízes. Sim. O ajuste do bode que a gente faz ali, de puxar aquela curva para cima e para baixo, a gente muda esse ganho aqui. Agora, polos e zeros a gente adiciona aqui, ou também adiciona lá. Tem como adicionar lá, se quiser. Tá? Uma última pergunta aqui, Conrado. Qual é o valor do termo independente, ou seja, o termo que não tem S aqui no denominador? 0. Isso aí. Bora botar para simular agora. Eu acho que está estável essa nossa malha. Deixa eu ver aqui. Tá estável. Tecnicamente é para estar estável. Tá com uma margem de fase de 50 graus. Tá relativamente boa a margem de fase. Vamos ver como é que ele se comporta. Musiquinha de espera que tu descubra. Cara, a maior raiva que eu tinha nas simulações PC é que eu rodava aquela simulação demorada e de repente dava out of memory. Deve ser. No LT Spice ainda nem dá esse, tipo, fica 1 ano. Nunca vi uma simulação demorar tanto. Olha que controlador top que a gente fez agora. Dá uma olhada nesse transitório. E? Se o diabo criou a instabilidade, Deus criou esse controlador aqui, ó. Ó que coisa linda. Ó aqui, frente ao distúrbio, ó como é que ele reage. Tum. A resposta do transitório é muito boa, né? Muito boa. Este já é um controlador de segunda ordem. Tá? Uma resposta boa, a gente fez um bom posicionamento do polo, a gente colocou um polo ali em uma década abaixo da frequência de cruzamento, diminuiu o ruído que entra na nossa malha de controle. Então a gente tem um sistema bastante estável e com uma dinâmica bastante boa também. E tu veio. Oi? Isso só com um controlador integrador? E mais um polo. A gente acrescentou aqui, ó, deixa eu te mostrar, um polo na frequência de
a gente acrescentou um polo aqui em 4.6 kHz, que foi uma década abaixo da nossa frequência de comutação. Aqui, ó, Conrado. Tá? Como é que eu posso te dizer? O projeto de controlador, assim, apesar, tu vai ler ali no livro que ele vai tentar te mostrar uma metodologia exata para projeto, que assim funciona bem, que são bons parâmetros. Hoje em dia, na verdade, o projeto tem se focado mais em tu colocar no SysOtu esses polos, esses zeros, e mexer na tua resposta a partir disso. Tá? Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, agora. Vamos fazer um controlador PI aqui. O controlador PI tem um zero. Então eu vou adicionar um zero. Eu venho aqui e clico em Real Zero. Viu que apareceu uma bolinha do lado do meu mouse? Uhum. Vou posicionar meu zero aqui. Olha como é que mudou a resposta do meu conversor. Mas que chatice, tio. O que tá dando uma final aí? Esqueceu o cinto, igual o carro. Bom, olha só o que aconteceu com o projeto do nosso controlador. Tu pode ver que quando tu adiciona um zero, tu meio que dá um fôlego maior aqui para tua fase. Então, tu melhora a resposta dinâmica do teu controle quando tu faz a inserção desse zero. Eu vou fazer um ajuste agora do nosso ganho. Eu vou deixar aqui. Vamos testar se esse controlador ficou bom. Ó, pode ver que agora o nosso controlador tem 2 polos e um zero. Então eu vou agora atualizar o meu PC aqui, com esse controlador. Eu continuo não tendo nenhum termo S ao quadrado, né? Mas eu tenho agora um termo S e eu tenho 546. Então eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho o termo S e aqui eu tenho 546. A parte ali do denominador eu acho que não mudou. Vamos dar uma olhadinha. Não. Tá ok. Tá entendido até aqui? Sim. Então, fechou, cara. Vamos simular de novo, vamos ver como é que ficou essa resposta. Pode ser que não fique tão bom quanto esse controlador aqui. Eu já achei esse controlador top na balada, né? Mas vamos ver como é que vai ficar. Às vezes, não é porque tu monta uma estrutura de controlador mais complexa que o teu sistema vai reagir melhor. Isso aí o Varela falava. Né? Cara, eu na minha tese de doutorado, eu tentei utilizar os controladores mais simples possíveis. Ó, não necessariamente melhorou a resposta. Na verdade ficou bem estranha a resposta dele, né? Sim. Pode ser que ele tenha ficado mais estável, Conrado, perante variações. Por exemplo, se eu variar o meu indutor, se eu variar o meu capacitor, pode ser que esse controlador ele consiga manter a estabilidade dentro dessas situações. Mas agora a resposta dinâmica dele não ficou tão boa. Tá? Cara, basicamente o que eu tinha da aula de introdução à retroalimentação para conversar contigo era isso, cara. Eu gostaria que tu desse uma boa lida agora no livro e que tu fizesse os exercícios aqui que são propostos para tu entender melhor como é que funciona essa parte de pegar o modelo do conversor, colocar ali no SysOtu, fazer o projeto, mas não só isso, pegar o modelo do conversor, tentar validar esse modelo ali no PSIM, verificar se PSIM e o modelo estão dando o mesmo resultado. Isso é uma coisa muito interessante para te fazer, que vai te abrir a mente agora para essa parte de controle de conversores estáticos, tá? Beleza. Essa parte eu... Essa parte nova. Uhum. A gente, claro, vai dar uma pincelada aqui, né, em eletrônica de potência 1,
Mas tu vai ver isso mais a fundo lá depois com o Rodrigo, tu vai ver isso mais a fundo também nas disciplinas de tópicos especiais em eletrônico, provavelmente. E lá em projeto de sistemas eletrônicos, vocês vão ter que trabalhar com conversor em malha fechada, porque essa é a realidade. Tu não, dificilmente na prática tu vai ter, não que não existe, eu já vi, mas dificilmente tu vai ter conversores operando em malha aberta. Sim, sim. É isso aí. Então tá, Eu cara. ali com o Rodrigo fez a gente ver uma defesa de tese ali, era de controle adaptativo. Como é que é? Controle adaptativo, o Rodrigo Ah, sim, sim, sim. convidou a gente para olhar ali. É bem interessante. Sabe o que é o controle adaptativo? É um controle que vai utilizar uma malha parecida com essa que tu está vendo ali, mas que ele vai ter uma outra malha que vai analisar os parâmetros. Estou falando de uma forma bem simples, né? Mas é muito mais do que isso. Vai ter uma outra malha que vai ficar analisando o teu conversor e de vez em quando ele vai mudar os parâmetros desse controlador. Por isso, controle adaptativo. Ele vai ser autodidata. Essa é a ideia dele. Tá? Então Isso aí. tá, cara. A aula que vem, eu vou passar uns exercícios, semana que vem, e a aula que vem a gente fala desses exercícios, depois é a nossa provinha, tá? Beleza. Então tá. Fechou. Até mais. Tchau, tchau.